Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma live. Deixa eu te dizer um pouquinho o que é esse canal aqui. Eu te levo do diploma ao faturamento de 25 mil com odontopediatria. Deixa eu me apresentar um pouquinho. O meu nome é Carla Sângela, sou odontopediatra, professora do curso de especialização e coordenadora também do curso de especialização em odontopediatria, professora da Universidade de Fortaleza, né, tanto em clínica infantil como em clínica odontológica 1. E há 17 anos eu exerço a odontopediatria, o atendimento clínico de criança. Já fiz mestrado, doutorado na área de concentração em clínica odontológica e especialização em odontopediatria, tá? Já fiz curso de gestão, né, em clínica, hospitais e, enfim, muitos cursos ligados à odontopediatria e agora cursos mais voltados à gestão, né, cada vez tentando me aprimorar dia após dia. Deixa eu dizer um pouquinho, né, esse tema é um tema que vamos dizer assim, muitas pessoas têm um pouco de ansiedade de conversar sobre esse tema, né? Até curiosidade de conversar esse tema. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre viver da odontopediatria, tá? Eu falo para vocês que eu vivo da odontopediatria. Eu atendo somente criança, não tenho uma outra especialização. Eu faço tudo em criança, faço cirurgia, eu faço terapia pulpar, tratamentos endodônticos, cirurgias complexas, eu faço tudo só em dente de criança, só em criança, tá? E as pessoas às vezes ficam com um pouco de preconceito, digo mesmo, né? Preconceito de trabalhar somente atendendo criança. Eu vejo muitas pessoas, né, de achar, e eu já escutei isso ao longo da minha carreira, de que a odontopediatria não dá dinheiro, não é uma especialização lucrativa. E as pessoas veem isso como preconceito e acabam que vão deixando para lá o atendimento infantil e só vai para o atendimento infantil, só vai para especialização, só vai atender criança quem realmente ama criança, né? E o que eu vejo muito também é que acaba que a gente vai atendendo criança de qualquer jeito, de forma superficial, do qual a gente não consegue encantar, do qual a gente não consegue alcançar essas famílias, nem essa criança, e acaba que você vai sendo desmotivado, né? Mas eu sou a prova viva que viver de odontopediatria dá muito certo e é uma grande promessa, digo a vocês, né? Como curso de pós-graduação, como uma pós-graduação, como uma especialização, a odontopediatria é uma área muito promissora, tá? Então, esse tema que eu quero falar aqui com vocês, né, de viver de odontopediatria, esse tema ele é um tema interessante, ele é polêmico. Quem me conhece sabe que eu levanto mesmo a bandeira da odontopediatria, que eu digo que a odontopediatria é uma especialização do futuro, né? E já foi do passado e é do presente. E só quem não enxerga é quem não está na área. Quem está na área vê essa oportunidade acontecer, tá? Pra gente compreender um pouquinho desse tema, quando eu falo viver da odontopediatria, não é você associar o atendimento adulto à odontopediatria, nem... O Giovanni vai passar, gente. Pode passar, amor. Então, assim, quando eu falo em viver de odontopediatria, não é atender, né, não é encaixar, eu sou ortodontista e odontopediatra, são duas áreas que encaixam bem. Eu atendo adulto e atendo criança, né, de qualquer jeito, apareceu criança eu atendo. Então, quando eu digo viver de odontopediatria, é realmente exercer, né, a especialidade, é atender somente criança. E o que eu faço, gente, todos os dias é atender somente criança, né? Eu só trabalho com crianças e adolescentes, né, que tá na área da odontopediatria, mas viver de odontopediatria, isso é possível sim,
sabe? E às vezes os colegas começam postando que trabalham com odontopediatria, mas fazem umas postagens muito superficial, sem um acolhimento, sem um olhar diferenciado para o atendimento infantil. E claro que isso não vai gerar rentabilidade, nem consolidação do nome, né, no mercado de trabalho. A gente precisa ponderar isso quando a gente fala em viver odontopediatria. Sabe esse negócio de foco? É foco, né? Quando você quer trabalhar, viver da odontopediatria, você tem que ter foco nisso. E tudo que a gente tem foco, quando a gente se propõe a fazer, a gente tem que se propor a fazer direito, bem feito, né? Que realmente a gente plante a sementinha e colha no futuro, né? Tudo que é plantado. E a odontopediatria é assim, né? Precisa de dedicação. Não é uma carreira que a gente possa... hoje eu vou atender criança e tudo bem, e se der certo a criança sorri, eu sou uma excelente dentista que atendo criança. Não, né? Eu tenho que ter, sim, esse foco do atendimento. Eu tenho que me preparar em cada atendimento. Eu tenho que acolher, eu tenho que saber desenvolver um tratamento, dar um diagnóstico diferencial, acolher essas famílias, diagnóstico diferencial para as famílias, realizar o melhor tratamento com evidências científicas, técnicas avançadas, né? Usar até sim artifícios da tecnologia a seu favor. Então é isso que é viver de odontopediatria, né? Não é uma profissão fácil e é uma profissão rentável. Rentável. O que eu digo a vocês, gente, é que os pais confiando em você, essa criança confiando em você, eles vão fazer com que essa criança seja atendida lá, independente do valor. Ele quer trazer sempre o melhor para o seu filho, tá? Então, é uma oportunidade trabalhar, até porque a gente tem uma crescente demanda no mercado, né? Eu tenho um abastecimento do nosso público-alvo. Praticamente todo dia nasce, praticamente não, todos os dias nasce uma criança e essas crianças, elas precisam de uma assistência diferenciada. Então, não é qualquer dentista que consegue atender criança, até porque tem especificações no atendimento que exige uma condução do dentista que tenha uma vivência clínica com atendimento infantil, que tenha realmente uma carga teórica, prática do atendimento infantil para poder desenvolver com maestria o atendimento, tá? Quais são as vantagens e os benefícios, né, de viver da odontopediatria, né, da gente conseguir viver da odontopediatria? Primeiro que eu acho é essa alta demanda, né? A gente tem uma alta demanda de pacientes, temos poucos profissionais especialistas no mercado e os pais, eles ficam à procura sempre de especialistas, né? Eles perguntam aos vizinhos, aos amigos, indicações de especialista para levar sempre o melhor atendimento para o filho. Gente, um pai, ele não leva o filho a um clínico geral. Quando ele é criança, o pai quer levar o filho ao pediatra. Da mesma forma, é o odontopediatra, gente. Quando o pai conhece que existe um dentista que é específico para atendimento infantil, o pai quer levar para o específico, para o especializado. Por quê? Porque eu tenho conteúdo, eu tenho experiência, porque eu tenho atividade prática desenvolvidas em atendimento infantil. Então, da mesma forma funciona. Então, se você acha que, não, só a minha... só sendo clínico geral, né, colocando lá atendimento infantil, se você não tiver condições de atender essa criança, esse pai não vai voltar, tá? A gente precisa de uma estruturação do consultório para poder atender essa criança, né? Então, a gente vê que existe sim essa demanda. Essa demanda, nem se eu quisesse atender de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a todo momento, eu não ia conseguir suprir a demanda. Eu tô dizendo aqui em Fortaleza, que é uma cidade grande, tá? Capital. Não conseguiria suprir a demanda da minha cidade, né? Muito menos das cidades vizinhas. E imaginam vocês
por onde trabalhar também. Vocês podem fazer essa pesquisa de mercado e ver quantos odontopediatras, quantos profissionais fazem o exercício de atender essa criança, né? Quantos são referências, quem que indica quem. Isso é importante a gente saber. E aí a gente tem sim, colegas, uma demanda muito grande de crianças que acabam indo para qualquer dentista, né? Acaba que os especialistas não têm agenda para isso e vão para qualquer dentista e às vezes tem uma experiência legal, tá? Mas tem muitos que têm uma experiência negativa, né? E essa experiência negativa, isso vai no momento do atendimento. Outro ponto que é um benefício, né, de trabalhar com odontopediatria é a fidelização. Não existe ninguém mais fiel do que o público infantil. Se a criança ela gosta de um desenho animado, ela vai, digo que é bitolar, ela vai olhar para aquele desenho, ela vai ver aquele desenho todos os dias, porque eu amo aquele personagem, né? Eu amo aquele desenho. Se a criança gosta de alguém que aparece na televisão, essa criança ela vai atrás dessa pessoa, em show, em coisas, em artigos que eles colocam em brinquedos, em jogos, em revistas. Então a criança ela tem essa tendência à fidelização, tá? Se a criança ela gosta do profissional da saúde, ela vai querer aquele profissional de saúde, certo? E aí hoje é engraçado, porque hoje é dia de atendimento, né? Eu cheguei um pouquinho tarde do consultório. E quando eu saí no consultório, eu sempre vou receber minhas crianças e uma mãe falou assim, olha, eu tenho o Instagram profissional que é voltado para os pais, que é chamado Fada dos Dentinhos. E aí a mãe e a avó olhavam para mim, paciente de primeira vez, e falava pro filho assim, filho, olha a Fada dos Dentinhos, olha a Fada dos Dentinhos, né? Pra você ver o ar, gente, tá em tempo de comício, então não sei se vocês escutam o barulho que eu tô escutando, e às vezes eu até grito mais alto pra tentar vocês conseguirem me entender, porque tá passando muito carro de comício hoje aqui, eu não sei nem o que tá acontecendo. Quando eu cheguei tava até tranquila a cidade, aqui em casa, mas tá passando muito carro. Então, aí quando essa família, né, eu passei e fui receber o outro paciente, enquanto o paciente esperava, a mãe falava, olha a fada e tudo. E aí, olha que trabalho legal, né? Às vezes a gente não tem noção do nosso trabalho de marketing que a gente faz. Quando essa mãe entrou no consultório, que eu vi que era a primeira vez, que eu fiz toda a abordagem para a criança, eu conversando com a criança e tudo, uma das minhas perguntas é saber como que ela me conheceu. E aí ela disse que foi através do meu Instagram Fada dos Dentinhos. E já tinha mostrado ao filho as minhas postagens, né? A forma com que eu atendia e tudo. E ele olhou pra mim e disse assim, tia Carla, tu é muito legal. Ele nem me conhecia, gente, tá? E acaba que ficou muito mais fácil, né? De cativar, motivar, encantar essa criança, porque de alguma forma ele já me conhecia na rede social. Mas é um público muito fiel. Muito fiel. Gente, eu tenho uma história de fidelização aqui que vocês não vão acreditar. Por exemplo, outro dia eu tava no consultório, muito tempão, faz muito tempo. Eu ainda trabalhava no consultório, alugando turno. E foi bem no meu início, né? E quando chegou uma mãe e eu fiz umas restaurações do paciente, a mãe ficou me devendo 50 reais. 50, gente. Aí, beleza, a minha atendente ligou, não sei o que, a mãe não atendeu mais. O que aconteceu? Essa criança, eu não tinha feito todas as restaurações, tinha dado um plano de tratamento. E essa criança, eu lembro que tinha uma cárie entre um dente e outro nos dentes anteriores. Quando chegou no consultório, né, essa criança desapareceu, a mãe não me pagou. E aí a minha secretária falava assim, doutora, e agora? Ela ficou levando a mulher, 50 reais, ninguém morre porque você deixa pra lá. Deu uns 2 meses depois, gente, essa mãe apareceu pra eu fazer a restauração desse dente, porque o menino ia ser pajem, não sei o quê. E ela falou ainda assim pra mim, doutora, eu tentei levar ele nesse período a 5 dentistas e o menino não quis ninguém. E eu tive que trazer a senhora aqui. Gente, olha como é fiel o público infantil. Então a mãe tentou levar em outros dentistas, mas pelo meu encantamento, essa criança queria somente a tia Carla. Então a fidelização é muito real na odontopediatria. Em adulto não. Adulto, ele troca de profissional
pelo valor, pelo que o outro profissional dá, pela estrutura. Troca. A criança não. Ela quer aquele profissional. Então, a odontopediatria, ela tem sim esse perfil de encantamento e fidelização de paciente. Então, o público da odontopediatria é um público muito fiel. Outra vantagem é quando nós temos a especialização. Sabe por quê, gente? Porque na especialização eu aprimoro meus conhecimentos de odontopediatria. Para eu atender criança, eu preciso de gostar de criança? Sim. É como se fosse um pré-requisito. Mas eu preciso ter carga teórica, embasamento técnico para poder atender bem uma criança. Porque não é só atender, não é só brincar, não é só sorrir, falar engraçado, contar piada. Não, eu preciso ter técnica, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E a especialização, ele é um ponto-chave para esse bom atendimento. Por quê? Porque eu consigo ter técnica, eu consigo fazer um manejo de um paciente mais difícil, eu consigo restaurar, tratar um dente muito mais comprometido, com extensas lesões, fazer cirurgia em criança. Então, um dos benefícios também, né, é ter o curso de pós, a especialização a seu favor no atendimento infantil, certo? E aí você deve estar perguntando assim, Carla, qual o melhor momento que eu tenho para poder investir na odontopediatria? Eu quero realmente, né, eu tenho esse sonho, e como foi um sonho meu, né, quando eu me formei, eu tinha certeza que eu queria ser odontopediatra. Eu tinha muito mais certeza de querer ser odontopediatra do que o meu próprio casamento, que no tempo eu já namorava. Mas eu queria ser muito odontopediatra, eu queria ser muito. E a hora que eu tenho, o momento que eu tenho que investir, gente, é agora. Se você tem a vontade, isso tem que começar agora, tá? Os processos, como eu vou investir na minha carreira, como eu vou focar e mostrar a minha imagem de atendimento infantil para as pessoas, como eu vou realizar meus estudos, né, semanalmente, eu vou focar nos meus estudos, eu vou buscar fazer cursos, enfim. Na melhor hora é agora. Então, quando eu tive esse estalo de dizer, eu quero ser odontopediatra, eu quero viver da odontopediatria, o que eu comecei a fazer? Cursos para eu ter muito conhecimento, os pacientes começarem a me ver como referência e eu passar segurança de tudo que eu estava vivendo com os pacientes, né, durante o momento do atendimento clínico. Então eu precisava mostrar aquela segurança. Aí fui fazendo curso, fui me aprimorando de gestão, muito mais recentemente, porque na época que eu comecei a atender não tinha ainda as redes sociais, mas aí tive que me aprimorar das redes sociais, sempre buscando trazer as melhores tecnologias, as melhores conduções. Eu estudo muito desenvolvimento da criança, estágios psicológicos, para que eu consiga fazer uma abordagem efetiva dessas crianças. Então, não é, né, uma carreira, e eu nem tô querendo dizer aqui para vocês que é muito fácil. Não, gente, não é fácil. Tudo na vida tem sua escada, tudo na vida a gente tem que escalar, né? E não são as coisas que são, ai, não, isso aqui é bem fácil, eu vou alcançar rápido. Não, as coisas também têm seus níveis de dificuldade, a gente vai crescendo, né? À medida que a gente vai vivendo, que a gente vai estudando, que a gente vai nos capacitando, né? Nós vamos mudando de fase, nós vamos nos aprimorando, né? Como agora a gente fala muito, nós vamos nos empoderando desses atendimentos infantis. Então é importante mesmo a gente ter esse estalar e dizer, eu quero. Então, eu acho que o principal ponto é na hora que você diz, eu quero viver de odontopediatria e realmente começar a realizar tudo para poder caminhar esse caminho da odontopediatria, certo? Eu entendo quando vocês pensam assim, Carla, mas esse mercado da odontopediatria, ele é muito competitivo. Porque às vezes você entra no mercado da odontopediatria, você vai concorrer com pessoas que têm
20, 30 anos de odontopediatria, 17 anos de odontopediatria, como eu. Você vai ter muitos profissionais, mas deixa eu te falar uma coisa, eu até compreendo quando você pensa assim, mas talvez você ainda não viu o outro lado, tá? A competitividade é bom, é boa. Eu aprendo muito com as minhas concorrentes, com meus concorrentes, né? Quem atende criança, eu aprendo muito. E eu gosto de ver os colegas atendendo, sabe? Eu gosto mesmo. Eu gosto quando eles postam na rede social os atendimentos. Eu pego isso aqui, nossa, que ideia legal isso aqui teve, né? Isso não é feio. Claro que cada um tem que ser, né, autêntico, único. E eu tenho certeza que vocês são. Mas a competitividade, isso é bom. A gente tem que achar que... Parar de olhar e dizer, ai, é ruim, né? Eu ter 3 odontopediatras, 4 odontopediatras na minha cidade. Não, isso é ótimo. Sabe por quê? Porque vai instigar você a melhorar. Vai instigar você a crescer, né? Você querer sempre dar o seu melhor. Outra coisa, como eu falei pra vocês, gente, atendimento de criança, ele tem carência. Gente, existe um mercado real à procura de profissional que atende criança. E não tem, tá? Compreendo também, quando você deve estar pensando e falando assim, poxa, mas o atendimento infantil, ele existe muito tempo e exige recursos. Compreendo que existe isso. Mas em qualquer atendimento, você tem que se preparar, né? E você tem que ter recursos para fazer esse atendimento, tá? Outros muito mais altos de investimento do que a própria odontopediatria. Então, gente, se você acha que realmente é por causa do tempo que você leva para atender uma criança, seria um ponto negativo. Se eu falar para vocês que a gente coloca assim na nossa consulta o tempo que a gente vai atender, né? A gente faz a nossa precificação em cima de hora clínica. Então, isso já é tudo calculado na ponta do lápis, né? E do que vai acontecer naquela consulta. Então, não acho que sejam essas dificuldades que pode embarrear e impedir de você realmente alavancar sua carreira na odontopediatria, certo? Eu vejo que muitos erram quando querem atender criança e acaba que não atendem corretamente, é quando muitos colegas não querem investir num curso de pós, muitos colegas não querem investir numa especialização, querem fazer cursos, assim, sabe, eu quero assistir 3 lives e eu já vou atender criança. Gente, não. A gente precisa investir, tá? O estudo faz a gente crescer. O estudo faz a gente se capacitar melhor. Faz realmente quebrar barreiras, né? Diminuir muros, afastamentos de criança. Então, a gente precisa investir, né, na especialização. Outra coisa, um marketing direcionado. Gente, o novo cartão de visita da gente é o Instagram. Então, eu tenho que ter um marketing direcionado para as crianças, para as famílias. Se vocês me procurarem nas minhas redes sociais, eu tenho marketings específicos de cada área. Eu tenho marketing específicos para as famílias, para os meus atendimentos. Tenho marketing específico da professora Carla. Tenho marketing específico da Carla. Então, são estratégias que eu tenho para poder ser visualizada. E você que quer atender criança, você tem que ter esse marketing diferenciado e direcionado para o atendimento infantil. Você tem que mostrar o que você está fazendo, você tem que mostrar seus resultados, você tem que mostrar quem frequenta seu consultório, quais são as crianças, você tem que mostrar os elogios dessas crianças, você tem que colocar conteúdos principais. São marketing direcionado. Outra coisa que eu vejo que erram também é a gestão do consultório. Como é complexo, gente, a gente administrar, né, gerir um consultório.
né? Muito do que entra, às vezes o colega gasta tudo do que entrou naquele dia, né? Não pensa na gestão desse consultório, de tudo que precisa fazer para manter o consultório funcionando direitinho, né? E às vezes tem algum problema de consertar alguma coisa, não tem caixa. E aí se acha que a gente não tem que fazer gestão. Ah, não, aí eu odontopediatra, só vou sorrir e dizer oi, tudo bem, né? Falar engraçado com as crianças. Não, gente, tem que ter noção sim de gestão. Tem, precisa, é importante. Em qualquer área da sua vida, a gestão é importante. Não se faz diferente para quem quer viver de odontopediatria. Você tem que saber, sim, fazer gestão, seus custos, né, do consultório, tudo que você gasta direitinho, dos seus lucros, que é importante, né? Você tem que saber controle de material, armazenamento, data de validade. Você não precisa dominar tudo, mas precisa também treinar sua equipe para isso. Então é importantíssimo. Isso é para evitar erro mesmo, sabe? Então, o jeito errado da gente querer viver de odontopediatria e você erra. Por que você erra? Primeiro, faz tratamentos superficiais. Criança entra, você quer só escovar o dente da criança, aplicar flúor, mas quando você pega uma criança com problema comportamental, ou você pega uma criança com uma lesão de cárie mais profunda, que precisa de um tratamento mais complexo, você paralisa, você não consegue. Então acaba que esses atendimentos, né, em vez de somar ponto para você, é negativo, tá? Então, quem quer atender criança, sabe que vai ter que atender criança de todos os tipos. Criança feliz, criança colaboradora, criança não colaboradora, né? E eu tenho que estar preparado para isso. E meus atendimentos, meus tratamentos não podem ser superficiais, certo? Também vejo que erram as pessoas que atendem, querem viver de odontopediatria, é o marketing. Não fazem esse marketing, né? Tem a falta do marketing direcionado. A gente precisa ter esse marketing, sabe? Que vá, alcance as famílias, né? Cative, motive a família, tá? Outro ponto de erro são a gestão financeira do consultório. Não consegue fazer essa gestão. Não tem controle do material, não tem controle do que gasta. E isso é complexo, né? Vocês têm noção? No consultório, a gente sempre dá os reforços tangíveis, que são as surpresinhas no final. Eu sei o valor das surpresas, eu sei até quanto eu vou ter que dar essa surpresa. Eu sei quando a criança, às vezes, que os pais não conseguem controlar, que elas querem levar 2 surpresas. Eu sei balancear o valor da surpresa para que ela fique dentro do meu orçamento. Então, você precisa ter noção disso. Você, que é odontopediatra, gestor da sua clínica e da sua vida, você precisa ter noção disso, para que você tenha rentabilidade, tá? E outro ponto que as pessoas erram quando atendem a odontopediatria é não achar que tem essa fidelização, né? E existe. Você vai fazer um atendimento, vou atender aqui essa criança do jeito que tá e tudo, e você não cativa, você não encanta, você não motiva. Então essa criança não fideliza, ela não volta para você. Não volta mesmo. Então eu preciso estar ligado nisso, porque são erros comuns e frequentes de acontecer que os colegas fazem e acabam errando nisso. Qual é o jeito certo, então, Carlinha? Me fala aí o jeito certo. Primeiro, investir no marketing. Poxa, se você vai atender a odontopediatria, você precisa ser visto como odontopediatra. Você precisa ser visto como referência em odontopediatria, que você trata, sua experiência, né? Mostrar para o seu público que está atrás de você esse atendimento infantil, né? A gente vende muito nosso serviço no Instagram, nas redes sociais como um todo. Então, eu preciso mostrar esse serviço, tá? Outro ponto é investir na pós. Gente, é importante? É importante. Eu preciso ter estudo para atender criança? Precisa ter estudo. Gente, eu falei na live já. Nada na vida é fácil. Quem aí
conseguiu alguma coisa que caiu de mão beijada do céu, levanta a mão. Porque eu sei que não, né? Não existe mão beijada. Ah, não, Carlinha. Eu sou filho de dentista, tenho 10 mil pacientes. Meu pai tem 10 mil pacientes. Tem 10 mil pacientes. E quando ele se aposentar, esses 10 mil pacientes serão meus. Não serão. Se você não tiver bem, né, com o atendimento do seu pai, tiver estudo, não vai ser seu. Não vai ser. Sinto muito lhe dizer e dói mesmo. Então, assim, não, eu não estou propondo a vocês nada fácil. É difícil, né? O caminho não é fácil. Precisa de dedicação, precisa de estudo pra gente correr isso bem, certo? Outro ponto que a gente deve fazer do jeito certo é a gestão, tá? Como eu disse aqui a vocês, tudo na gente, né, durante o atendimento, eles têm que estar nos nossos custos certinhos. Tenho que sim investir em mim. Então tenho que estar nessa precificação certinha. Os custos que eu quero fazer, desses investimentos, tem que ter rentabilidade, gente. Então a gente precisa fazer esse tipo de gestão, tá? Não é atender por atender. Ai, atendi, ganhei R$100. No final, tirei meus custos, sei que ainda ganhei R$100. Gente, quem que vive com R$100 agora, tá? Então a gente precisa fazer isso. Outro dia eu quero falar de uma live, agora veio a ideia, mas eu tive uma dúvida de uma colega que me perguntou a respeito da consulta odontopediátrica, né? Como era difícil cobrar consulta odontopediátrica. E, gente, eu cobro consulta, tá? Os pacientes chegam para ser atendido por mim e cobro consulta, como um pediatra. Certo? Isso faz da nossa gestão. Preciso. Se você não cobra consulta, como é que você vai pagar suas contas no final do mês? Certo? E isso tudo a gente precisa mostrar. Então, os pais procuram o meu serviço porque sabem que eu tenho conhecimento, que sabem que eu consigo tratar o filho dele, a condição bucal do filho dele. Então, a gente precisa ter isso, certo? E o último erro que eu queria falar para vocês, que acontece muito com os colegas, é fazer essa mistura. Poxa, eu atendo adulto, atendo criança. Aí eu atendo criança do mesmo jeito que eu atendo adulto. Gente, isso não é bom. Isso não é saudável para sua clínica. Isso não é saudável para você, se você gosta de atender criança. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá bom? Como é que vocês podem começar hoje? Poxa, Carlinha, acho que o que você conversou comigo hoje realmente foi um divisor de águas, vamos dizer assim. Por onde eu começo? Para você hoje começar com odontopediatria, eu vou puxar o meu passado para dizer como que foi. Quando eu decidi fazer isso, realmente eu concentrei minhas forças no atendimento infantil, certo? Quando eu quis colocar o meu primeiro consultório, eu procurei uma área acessível. Ali eu fiz um plano de ação, na verdade, né? E eu acho que vocês têm que fazer esse plano de ação. Eu fiz um estudo de mercado, procurei uma área acessível, mais ou menos no perfil do público que eu queria trabalhar. E fiz esse estudo de mercado, me instalei nesse consultório, comecei atendendo criança, né? Fazia marketing, ia em escolas. Eu acho importante isso, tá? Pode ser outro conteúdo de live. Mas, gente, hoje eu tô tendo vários estados de live que muitos colegas acham que vão abrir o consultório, mas se você não tiver estratégias para atrair esse paciente, ele não vem. Então, você tem que fazer estratégias de atração dos pacientes, né? E que são essas estratégias? São atividades com gestante, atividades com criança, para atrair esse público para o consultório. Isso é importante, sabe? Então, se você quer começar, começa por isso, começa fazendo seu plano de ação, vê a área que você quer trabalhar, com que público você quer trabalhar, começa a fazer estratégia de ação, ajeita teu Instagram, né? Deixa ele no perfil que tenha a atração dos pacientes, gere a curiosidade, tá bom? Gente, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês.
vocês me mandem as dúvidas que vai surgindo as mensagens e a gente vai pensando em lives que vai fazer e eu venho conversar aqui com vocês. Combinado? Um beijo bem grande para todo mundo. Espero que eu tenha ajudado. Me manda as dúvidas se tiverem dúvidas. Compartilha com a galera que quer atender criança esse vídeo. E diz que é possível sim viver de odontopediatria. E me mandem as dúvidas se tiverem, tá bom? Um beijo bem grande, boa noite e até a próxima.